Eu nem vou começar esse vídeo com a minha palma inicial, com a minha alegria de falar de Santos, e não é por causa do resultado, Santos ter sido derrotado no Chile. E sim, gente, pelos atos racistas que aconteceram na partida. Ângelo que falou com de olho no peixe, Felipe Camargo que esteve no Chile fazendo toda a cobertura, conseguiu falas do Ângelo, gravou ali a coletiva do Odair, falou com o Falcão, com o cara que cuida da comunicação do Santos. O Santos postou uma nota muito coerente, o Ângelo falou assim, muito de coração. A Conmebol deu a sua nota também, mas vai ficar só por isso? O que vai acontecer daqui pra frente? O mundo tá passando por uma grande evolução. Nunca foi aceito assim. Nunca vai ser. É crime, é errado, é feio. Você atinge uma pessoa em muitas camadas. É extremamente lamentável. Então, é um jogo que, além de ter tido vários outros erros, outras coisas, na esfera campo futebol ali, na esfera Conmebol e sua organização muito da estranha, teve um protagonismo por uma coisa que a gente não aguenta mais. Não é mais tolerado o racismo, não é. E eu fico triste porque a gente não sabe que punição vai acontecer. O que vai acontecer com esses caras que soltaram palavras horríveis, que fizeram gestos horríveis. Teve em outro jogo, além de tudo, um outro jogador com Roda Diego, que jogou no Bahia. Aí teve com o Vinícius Júnior, não faz nem uma semana, e tem sempre. E outras vezes, e tipo, o maior ídolo da história do futebol é o Pelé. Ele é negro, era negro. Os maiores, assim, jogadores, claro, que cor da pele não significa se você é muito bom ou muito ruim na sua profissão, seja no que for. Mas olhando para o esporte de futebol em si, muitos caras que mudaram a história eram negros. Então essas pessoas têm que se ligar. O jogo do Santos foi ofuscado por muitas coisas, inclusive, assim, a principal delas por isso. Lamentável. O Santos começou então com a escalação que eu tinha dado aqui antes, tinha uma provável escalação, aí depois o UOL soltou outra, né, com o Lucas Mussetti, que foi João Paulo no gol, Joaquim, Messias, Lucas Pires, João Lucas, Fernandes, Alisson, Ângelo, Camacho, fez gol, Daniel Ruiz foi bem, e o David Washington, Joaquim. Ô, galera, tem que ter uma cartilha lá no Santos, né? Eu sei que o Joaquim não tem experiências em times que vão para confrontos sul-americanos, Libertadores, esses confrontos que nós, torcedores, conhecemos bem, e ele talvez como telespectador também conheça. Como jogador, eu não sei as experiências que ele já teve antes, né? Mas veio do Cuiabá aí, todo respeito ao Cuiabá. E a catimba, o estilo deles é manjado. E é o que eu sempre falo, não é só por causa desse jogo específico, ou por causa de isso ou aquilo. O Santos, ele joga contra o adversário, contra si mesmo, contra a arbitragem e muito contra a sua própria inocência. E tem coisa que acontece nos jogos do Santos que eu falo, pô, o jogador foi muito inocente nesse lance. E o Joaquim teve essa noite triste, um zagueiro que vai se consolidar, eu tenho certeza, aí no Santos, que tem um grande potencial, mas agiu bem infantil, né? Teve uma ação infantil ali. Não vou defender, mais ou menos. Vou falar sobre o jogo. O Ivonei entrou, mas quase não fez nada. O Patati entrou também, não teve muito tempo. O Lucas Barbosa, o Soteldo, gente, não conseguimos ver o Soteldo. Teve um lance, alguma coisa ali, que ele ficou com a bola, um outro cara calçou ele, não teve nada também, a gente não conseguiu ver o Soteldo. E o Maicon, que nós também vamos falar sobre. Então o Santos foi com esse time diferente, com essa escalação diferente, só que os volantes avançavam. O Alisson apareceu na área, o Camacho apareceu na área, fez o gol. Então era um Santos que se propôs a algo que estava dando super certo, gente. Tipo, eu não tenho que reclamar de Odair Hellmann. Deu super certo, é um time que tem várias peças que não jogam junto normalmente, e tava tudo muito bem. O jogo do Santos estava se encaminhando muito bem. O Camacho fez o gol, o Alisson chegou perto ali de fazer o gol, David teve uma chance ou outra, o Alisson capitão, muito importante ele voltar, ter essa importância no time. Você pode falar, já que nem jogou tanto, mas para o papel dele cumpriu muito bem, e ele tem esse carcoete de Sul-Americana, Libertadores e tal. Então por isso que eu sempre teria colocado ele em jogos assim. O Santos pressionou, começou pressionando. Aos 40 segundos ali do primeiro tempo, teve uma chance, teve uma trombada de cabeça forte também. O jogo foi muito picotado, muito picotado. Além de tudo, vou falar que o árbitro foi péssimo, que deu acréscimos péssimos que não condizem com o que aconteceu durante o jogo. Mais uma crítica à arbitragem, que foi péssima das péssimas. Eu tinha falado aqui antes, que era o árbitro uruguaio lá, né?
nossa, catou, pegou a noite pra se consagrar, né? Mas se consagrar fazendo tudo de errado. O Christian Ferreira do Uruguai foi muito mal. O Audax Italiano teve 57% de posse de bola, o Santos 43%. E aí o Santos começou muito bem, teve essa trombada aí, o Messias foi atendido, até pensei, será que vai acontecer alguma coisa? O jogador do Audax teve um momento pior, precisou ser retirado, espero que esteja muito bem. O Messias fez toda aquela questão, colocou a touquinha de nadador e segurou muito bem. Perante as batidas aí de cabeça, né, não é a primeira que ele teve. Conseguiu fazer um bom jogo, assim, em si, apesar de tudo. 10 minutos, um jogo truncado, aí eu já colocava um jogo truncado. Por mais que o Santos tenha estado melhor ali no primeiro tempo, a maior parte dele, deu pra perceber que o Audax Italiano do Chile queria truncar esse jogo de toda forma, a arbitragem muito ruim. Eu achei que a ideia de o Lucas Pires avançar até aconteceu em alguns momentos do primeiro tempo. O João Lucas também um pouco menos que o Lucas Pires, até porque eu acho que a dele é mais defender-se, mais defensivo. E aí o Santos chegou em velocidade, deu super certo a proposta que o Odair colocou. O Daniel Ruiz eu achei que esteve muito bem, se apresentou muito bem. E na velocidade, o Camacho ali no lugar certo, na hora certa, por incrível que pareça, um volante que apareceu, ele fez o gol dele. Foi um bonito gol, um belo gol, né? Pensando em Camacho, que a gente quando vê na escalação fica até com medo. Deu certo, tá tudo dando certo. Em seguida, o Alisson na cara do gol teve uma chance, mas gente, o forte do Alisson, convenhamos, não é chutar para o gol. Se fosse outro volante ali, até poderia acontecer. Mas eu já vi o Alisson fazer gols, principalmente quando o Sampaoli estava no Santos. Teve a chance ali, desperdiçou, mas mesmo assim, o Santos dominando a partida, o Audax querendo truncar, o Santos dominando. Aí em seguida ali, o Audax teve um momento de respiro, conseguiu se destacar. O João Paulo fez uma defesa incrível, né, em 2 tempos ali. Eu achei que a defesa do Audax Italiano do Chile estava bem frágil. O Santos poderia ter apertado um pouco mais, apertado. O Santos foi na dele. Eu acho que mesmo assim ia ter acontecido coisas melhores a qualquer instante, porque o timinho dele, gente, é bem fraco tecnicamente, bem fraco. Tem 1, 2 peças ali que você fala, tem uma bolinha aí pra gastar. Mas de resto, aqueles times bem previsíveis, acho que conseguiram subir lá no Chilenão pela troca de técnico mesmo, acho que pela questão de dar um upgrade. Mas nada que fosse um time, nossa, impossível, que o Santos tenha sofrido na mão deles. Até no jogo que teve na Vila, o 0-0, o Santos não fez o dever de casa, e aí a culpa é do Santos de não ter feito o dever de casa perante um time tão fraco tecnicamente desse. O David finalizou, a bola pegou um efeito, foi pra cima, né? O David não teve uma noite muito feliz. Se ele tivesse concentrado melhor, eu acho que poderia ter saído até um gol do garoto. O João Paulo defendeu também uma falta ali para o Audax, fim do primeiro tempo, bem catimbado. E aí, quando parecia tudo ok, né? Vai dar tudo ok pro Santos, acontece um lance, que nem sequer o VAR foi chamado, que... Gente, é um lance tão cabuloso, é uma coisa tão inaceitável que acontece. O cara foi lá. O que ele precisava ter feito no Joaquim? O que o cara do Audax precisava ter feito no Joaquim? Quebrado uma perna da pessoa. Claro, foi um lance claro. Era pra amarelo pro jogador do Audax. O Joaquim levou a pior, tomou amarelo também no lance. O cara vai lá, calça o jogador. Tudo acontece dentro do lance. A arbitragem olha e dá cartão amarelo para os dois. Quando o Santos estava melhor na partida. Enfim, ali do primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, onde uma partida que o Santos, alternativa aí com peças titulares e outra, um mistão do Santos, estava indo super bem, no jogo fora, a arbitragem toma o protagonismo para si. Gente, a Conmebol não dá para defender assim. Eu fiquei chocado no lance. Aconteceu o lance, eu falei, pô, vai dar cartão pro cara do Audax, segue o jogo, né? O Joaquim foi o prejudicado, uma falta claríssima. Não. O árbitro entendeu, não, aconteceu aí, os dois estavam envolvidos, vou dar cartão pros dois. A mentalidade dele, vou dar cartão pros dois. Até uma criança consegue fazer a leitura daquele lance. Tudo bem. O Joaquim, como eu já falei, por ser um cara que vem de um time menor, talvez ele não entenda que as arbitragens costumam ser caseiras em jogos fora. Que os caras jogam no psicológico. Por que o Palmeiras está tão bem em jogos de Libertadores e etc. Que é um time mais frio, um time mais calculista, que consegue. O Santos já não tem essa característica por si só. Em jogos aqui no Brasil, às vezes o Santos dá uma espanada. E aí, o cara ficou pilhado ali no momento, né? A falta claríssima, ele vai, toma o cartão, era pro cara ter só tomado o cartão. A coisa cai nele também. Ele não raciocinou direito. É aquele 1 minuto, gente, de nervoso. Foi lá, retrucou. Não poderia ter feito isso, Joaquim. Não poderia. Era mais fácil se fingir de bobo, surdo e mudo. Porque é isso que você tem que fazer em jogos de Sul-Americana, Libertadores, jogos fora do Brasil. Cara, vem, acontece essas coisas, a arbitragem não está a nosso favor, nada está a nosso favor. Ignora. Segue, ignora, segue. Tenta não fazer.
falta, tenta não retrucar. Foi lá em um lance super infantil, super juvenil, assim, gente, de uma maneira mais boba possível, tomou o segundo amarelo e foi expulso. O cara da zaga do Santos, o cara que vem dando essa sustentabilidade pra zaga do Santos. O time desaba, o time desaba. Era tudo que o Audax Italiano queria naquele momento. Era tudo que a arbitragem também queria naquele momento. O cara, assim, fez com gosto, caso vocês não tenham visto nas imagens. Uma expulsão pro Santos. Uma expulsão burra. Com todo respeito, Joaquim. Creio que você vai aprender. Mas foi um lance muito juvenil, muito bobo, muito bobo. E aí, em seguida, com o Santos todo, né? Porque daí, um pilha, todo mundo pilha, acontece aquele vucu-vucu. O Santos se desestabiliza, coisa que acontece com o time do Santos não é de hoje. Naquela final da Libertadores, gente, aconteceu. Jogos do ano passado. Historicamente, o Santos tem essa tendência a se desestabilizar nessas situações adversas, mas não tão adversas assim. E quando você vai jogar lá, você tem que estar preparado para isso. E o Santos toma um gol. O Santos, o que falar? Quem errou? Eu vou culpar o time em si. Tava tudo ok, a tática toda aí tinha dado certo. Mas é jogar contra tudo e contra todos. E o Santos caiu na pilha, saiu o empate aí do Audax Italiano do Chile no finalzinho. E o juiz, querido, deu 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo. 5 minutos de acréscimo. 5 minutos, cara. Aconteceu de tudo no primeiro tempo. Teve choque de cabeça, teve a substituição, teve faltas, teve picotar o jogo. 5 minutos... Eu achei pouquíssimo tempo de acréscimo. Então o juiz erra em ter dado o primeiro amarelo pro Joaquim. Ele erra em ter virado o rostinho em vários lances que o Audax estava picotando, estava catimbando. Ele erra. E ele erra também em ter dado 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo. O Santos sai super prejudicado. Porém, o 1-1 não era o pior dos mundos. Concordamos? Concordamos? O empate ainda mantinha o Santos mais vivo aí na competição. Agora eu já também tô com raiva de Sul-Americana. Não querem o Santos na Sul-Americana, o Santos também não vai querer, né, participar, que eu já tô, né, estressei. Segundo tempo, saiu o Alisson, que ele estava bem, querendo ou não. Até pensei que o Odair poderia puxar ele para ser um zagueiro ali, para fazer vez de zagueiro. Ele já fez isso antes, porém, entendo também que a questão do ritmo. O primeiro jogo ele entrando como titular, ele não ia conseguir. Entrou o Maicon, que visivelmente está fora de ritmo, que veio de um momento de muitas lesões, coisas bobas, picadas. Só que isso interfere num atleta de 33 anos, né? Ele tem 33, 34, né? Próximo disso, interfere. No jogo contra o Palmeiras, ele entrou, e ele entrou muito bem. Eu não tenho que reclamar do Maicon. Falei Joaquim? Maicon. Mas ontem ele entrou desconecto. Não estava também no ritmo. Sei lá, acho que ele pensou, vou ficar aqui nem doida. O cara não estava preparado. E ele entra, e já nos primeiros lances a gente percebe que não estava legal a sintonia. Então, o Goddard poderia ter feito algo diferente? Poderia, mas também você olha pro banco, tem quem? Luiz Felipe, que não joga há mais 10 anos. Que não entra... Pela lógica, seria o Maicon mesmo. Eu até falei com meu amigo Pedro, que a gente fica durante o jogo conversando. Pela lógica, seria o Maicon. Só que um jogo mó difícil, né, gente? Porque daí já tinha invertido. As flores do primeiro tempo já não estavam mais no segundo tempo. Mas ele é experiente e tal. Mas é um jogo fora de casa, eu achei complicado. Aí eu não consigo culpar o Odair e nem consigo culpar o Maicon, o atleta. Porque é uma questão de falta de opções. Aí foi falta de opções. Sei que vocês vão reclamar. Mas não tem nem certo ou errado. E eu também acho que no momento ali do segundo gol, não foi só ele que errou, porque essa bola ela chegou cruzada, né? O Lucas Pires não impediu ninguém prever jogadas no Santos. Tem jogos que o Santos fica muito desatento. Essa catimba entrou na mente do Santos com muita facilidade. Não previu que o cara ia lançar a bola. Não, vamos deixar passar. Então, o Maicon tem uma parcela grande do erro, mas eu também acho que o sistema no geral defensivo falhou. Tanto o Lucas Pires, quanto o João Lucas, quanto o Maicon, quanto poderia ter acontecido qualquer coisa. O cara do time deles entra livre e faz o gol. E o Santos tomou, né, gol de bola aérea, coisa que não vinha acontecendo. Parabéns, parabéns. Tem dia que parece que... Tem noite que parece que é dia, tem dia que parece que é noite. E foi isso que aconteceu no jogo de ontem. Aí o cara lá do time deles, vou pegar aqui o nome do querido, o Gonzalo Sousa, marcou 2 gols. Parabéns. Parabéns. O Odair fez as alterações. Não tinha banco, não tinha opções também. O jogo ficou difícil. O Santos perdeu de 2-1. Aí já não bastasse tudo que tinha acontecido no âmbito de jogo. Acontece atos racistas ao final ali da partida. O Odair Helman tenta conversar com o árbitro, que sai, né? Grandão, né? Mas como apita bem. Saiu lá grandão, bem arrogante.
a Conmebol, não confio na Conmebol. O Falcão falou com de olho no peixe, após, o Ângelo falou, como eu já contei pra vocês. E é uma competição perdida pro Santos, literalmente. Tem como o Santos classificar em segundo lugar ainda? Tem. Depende de 2 vitórias do Santos em casa e tropeço aí desse Audax italiano, porque o Blumen já foi com Deus. E o Nils, né, vai ficar em primeiro lugar, provavelmente. Mas até que ponto serve o Santos dedicar atenção, dedicar jogadores, um jogo desse ali, cara pilhado, poderia ter feito algo mais maldoso, acontecido uma lesão séria com algum jogador ali. O Santos já não tem um elenco vasto. Então, no começo, quando eu imaginava que caminharia melhor as coisas, eu acreditava assim que, obrigação, Sul-Americana, Copa do Brasil, tudo. Mas tudo que se desenhou esse ano até aqui, eu não acho que é errado abrir mão dessa competição. Vai ter os outros 2 jogos, pode acontecer, né? Se Santos ficar em segundo lugar e para esse playoff, sei lá, acontecer várias coisas boas, né? Mas não acredito. Eu acho que a obrigação agora é o Santos vencer do Bragantino, Campeonato Brasileiro, que aí vai ter o Soteldo completo. Nem apareceu o Soteldo no jogo ontem, gente. Nem vou falar porque não apareceu. Vai ter o Mendonça, vai ter o Inocêncio de volta, aí tem o Joaquim, tem toda a galera aí para participar. Contra o Bragantino, sim, a obrigação, a vitória. E contra o Bahia, o Santos tem que ir extremamente focado, porque agora sim virou uma questão de honra passar na Copa do Brasil. Virou uma questão super importante para o Santos. E a Sul-Americana foi esse jogo lamentável em todos os aspectos, tá bom? É esse o pós-jogo. Hoje eu estarei 5h30 da tarde no De Olho no Peixe. Vamos repercutir tudo bonitinho lá com as opiniões de toda a galera. Assistam. Parabéns mais uma vez ao Felipe Camargo, que foi pro Chile, que fez a cobertura, que conseguiu ali pegar tudo bonitinho, no momento quentinho. Jornalismo é isso. E mais uma vez o Santos prejudicado pela arbitragem. Já diria Neymar no seu tweet de 2010. Vou deixar aqui na tela. Beijo pra vocês.